Após ajudar uma menina, garçonete perde emprego, mas um milionário revela incrível surpresa. Maria, uma jovem de 23 anos, sempre foi conhecida por seu sorriso iluminado, mesmo trabalhando incansavelmente no restaurante da esquina. Desde pequena, as palavras da avó ecoavam em sua mente: o que você faz pelos outros é o que define quem você é. Morando em um bairro humilde da zona leste de São Paulo, ela tinha um sonho claro: ser nutricionista e ajudar sua comunidade a ter uma alimentação saudável. Todos os dias, Maria se esforçava para sustentar sua mãe, seu irmão pequeno e seu avô doente, colocando os desejos da família acima dos seus pontos. Certa noite, a chuva caía forte, transformando as ruas em um rio escorregadio. Entre pedidos e xícaras de café, Maria viu algo que lhe cortou o coração: uma garotinha com cerca de 7 anos, perdida e chorando na calçada. Sem hesitar, Maria abandona sua bandeja, atravessa a rua e se agacha ao lado da menina, que encolhia os ombros sob a chuva. Acalme-se, querida, vamos encontrar sua mãe, disse Maria, envolvendo a menina em um abraço apertado, quente, embora a noite estivesse fria. Com voz suave, ela ajudou a menina a ligar para a mãe, que chegou em poucos minutos. Com lágrimas nos olhos, o sorriso da garotinha reencontrando a mãe fez o coração de Maria transbordar de alegria. Mas essa boa ação não foi bem vista pelo dono do restaurante. Vendo-a desviar a atenção dos clientes, ele a chamou com raiva, mandando-a embora. Não preciso de funcionários que deixam seus postos por causa de crianças. Os gritos ecoaram pela casa e Maria, com o coração apertado, saiu do restaurante, sem saber como iria pagar as contas. À medida que caminhava pelas ruas escuras, suas lágrimas caíam enquanto refletia sobre a demissão. Aquilo não era apenas um trabalho. Era a conexão com seus valores, com o legado de sua avó. Ao chegar em casa, encontrou a família reunida, mas o clima era pesado. Você ainda trabalha lá? Sua mãe perguntou, com a preocupação estampada na face. O irmãozinho olhou para ela, sem entender a tristeza da irmã. Maria respirou fundo, suas palavras saíam entre soluços. Eu ajudei uma menina. E agora eu não tenho mais trabalho. Sentiu a frustração misturada à impotência, enquanto a fé que a avó sempre teve em sua bondade parecia distante. Naquela noite, a esperança parecia um sonho distante. No dia seguinte, o inesperado aconteceu. Um homem elegante, que havia presenciado a cena da demissão, entrou no restaurante à procura de Maria. Ele se apresentou como um empresário de sucesso e expressou admiração pelo ato de compaixão dela. Com olhos emocionados, ele ofereceu uma oportunidade de emprego em sua empresa. Precisamos de pessoas como você, que se importam com os outros. E não parou por aí. Ele ofereceu uma bolsa de estudos para que Maria pudesse finalmente realizar seu sonho de ser nutricionista. Maria se viu em um dilema. Seu coração pulsava entre o desejo de mudar de vida e a necessidade de estar junto da família. O que escolher? O que realmente a faria feliz? A batida de seu coração ecoava como uma pergunta na noite, enquanto as memórias da avó preenchiam sua mente. A cena estava armada para o próximo ato. A escolha de Maria poderia definir não só o seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Maria acordou naquela manhã com a luz do sol filtrando pelas cortinas da casa. O ruído da cidade penetrava suavemente o silêncio prévero, mas dentro dela havia um turbilhão. A oferta do empresário ainda martelava em sua mente. Como poderia decidir entre um caminho que a levaria a um futuro promissor e a ideia de deixar a sua família em um momento tão delicado? Ela vestiu uma blusa simples e calçou suas sandálias, mas tudo o que ela conseguia pensar era no quanto a bolsa de estudos significaria para ela e para seus sonhos. Contudo, o olhar preocupado de sua mãe e a inocência do irmãozinho a puxavam de volta para a realidade de sua casa humilde. Não seria fácil deixar tudo para trás. A saudade da risada do avô, que sempre contava histórias sobre como superou as adversidades, era um peso no coração. Mãe, eu tenho uma oferta de emprego, Maria começou, buscando as palavras que misturavam emoção e razão. A sala estava silenciosa, e o olhar de sua mãe se intensificou enquanto escutava. E uma bolsa para eu estudar nutrição. A expressão da mãe foi uma mistura de orgulho e medo. Maria, isso é uma grande oportunidade. Você sempre quis isso, não foi? Ela falava com um tom de esperança, mas Maria via também um receio em seu olhar, como se tivesse que escolher entre seus próprios desejos ou a segurança da família. Mas e se eu não conseguir lidar com tudo, mãe? E se eu ficar longe de vocês e algo acontecer? Maria vibrou com a preocupação, a voz embargada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não era só o futuro dela que estava em jogo, mas o presente da família. Elas precisavam de um braço forte, e naquele momento esse braço ainda era dela. Sua mãe, percebendo a dor da filha, deu um passo à frente.
Filha, você precisa seguir seu coração. O que você fez naqueles segundos, ajudando aquela garotinha, foi o que importa. Não deixe que o medo te impeça de voar. Você puxou muitos outros para cima com seu gesto. A forma como a mãe falava quebrava um pouco do peso que estava no peito de Maria. Era verdade, a avó sempre disse que ajudar os outros era o maior prazer da vida, mas era difícil não pensar nas consequências. Se eu for, precisam de mim aqui, mãe, disse ela, tentando apresentar suas preocupações. A conversa levou a um silêncio reflexivo. Logo, Maria decidiu pegar seu celular e ligar para o empresário. Com a voz tremendo, ela aceitou a oferta, mas fez um pedido. Posso começar depois de 2 semanas? Para arrumar as coisas em casa. O empresário concordou, e o coração dela pulou de alegria, misturado com o temor. Aquelas 2 semanas seriam cruciais. Maria decidiu que cada dia que passasse, ela faria algo que a aproximasse do sonho de ser nutricionista. Se ao menos pudesse se sentir um pouco mais aliviada, um pouco mais confiante. A felicidade e o medo estavam como uma dança dentro dela. Na primeira semana, a rotina começou a mudar. Maria se dedicou a estudar enquanto trabalhava em pequenos bicos, até conseguir sua mudança definitiva. O apoio da mãe e a vontade de estudar a impulsionaram, mas ainda havia algo preocupante pairando no ar. Foi em uma tarde ensolarada que Maria recebeu uma mensagem de texto de uma amiga de infância. Oi, você vai se lembrar de mim? Tenho uma notícia. Meu pai está a par do que aconteceu com você e ele está preocupado com o restaurante. O coração de Maria disparou. O que isso significava? Ela não poderia ficar mais angustiada, e a mensagem deixou perguntas ecoando em sua mente. Mas ao mesmo tempo uma nova esperança começava a brilhar com a volta da determinação. O que essa mensagem poderia abrir para ela? O que seria preciso fazer diante do que ainda pode acontecer? Uma reviravolta estava se formando, mas que caminho Maria tomaria agora? Maria não podia esquecer a mensagem da amiga. O que seu pai tinha a ver com isso? O restaurante sempre foi um ponto de encontro da cidade, um lugar recheado de histórias e sabores. O coração de Maria batia mais rápido. E se o restaurante estivesse passando por dificuldades? Se seu amigo precisasse dela, aquela ideia a abalava. Era como se uma correnteza a puxasse de volta para sua antiga vida, exatamente quando ela começava a vislumbrar um futuro diferente. Sentada na pequena mesa da cozinha onde costumava fazer anotações para os estudos, Maria sentiu um peso inesperado. O que ela havia construído naqueles poucos dias poderia ruir em frações de segundos. A imagem do restaurante brilhante na mente dela a fez pensar nos anos que passou lá, nas risadas compartilhadas, no cheiro inconfundível do tempero da sua avó sempre pairando no ar. As lembranças se transformaram em um eco suave que a fazia sentir-se dividida. Quanto mais pensava, mais a incerteza a envolvia. Mãe, você se lembraria do pai da Ana se ele precisasse da gente? A pergunta escapuliu, surpreendendo as duas. A expressão da mãe se esclareceu, um misto de curiosidade e preocupação. Maria, houve um tempo em que muito dependíamos dele. Mas não se esqueça, sua prioridade agora é o seu sonho. A mãe tentou tranquilizá-la, mas havia uma ansiedade velada na expressão dela. Eu sei, mãe. Mas e se eu puder ajudar? E se for a chance de fazer algo significativo? Você sempre me ensinou a cuidar dos outros. A razão e a emoção brigavam dentro dela como um carrossel desgovernado. Naquele instante, Maria decidiu que o melhor era buscar respostas. Pegou seu celular novamente e digitou uma mensagem para Ana. Oi, você pode me contar mais sobre o que está acontecendo com seu pai? Estou aqui se precisar de ajuda. O envio parecia um pequeno gesto, mas continha a esperança de descobrir o que realmente estava rodando. Enquanto esperava pela resposta, a ansiedade se instalou de vez. A ideia de abrir mão da bolsa de estudos pela família a atormentava. E se ela voltasse, a vida na rotina se tornasse uma sombra do que poderia ter sido? Contudo, uma voz interna insistia que ajudar alguém em apuros era o que a faria mais feliz. Passaram-se algumas horas até receber uma resposta. Oi, Maria. Podemos conversar? É sério, preciso que você venha aqui. Tem coisas acontecendo e você pode realmente fazer a diferença. O telefone ferveu em suas mãos enquanto Maria processava aquelas palavras. O convite não só fez seu coração disparar, mas também suscitou uma nova dúvida. Será que ela estava pronta para isso? Após um suspiro profundo, ela decidiu que precisava ir. Colocou uma blusa arrumada, tentando transmitir um pouco de confiança, mesmo que por dentro estivesse se debatendo com as emoções. Maria saiu de casa e o sol intenso a saudava como um amigo. Cada passo em direção ao restaurante era recheado de perguntas. O cheiro familiar da comida a envolveu assim que entrou. Para sua surpresa, o movimento estava bem reduzido.
Ana apareceu em um canto preocupada, e Maria sentiu seu coração amolecer. Oi, Maria. Que bom que veio, disse ela com um sorriso tímido. As duas se olharam por um momento, e ali estava a conexão que sempre tiveram. Ana puxou-a para um lugar mais reservado. Meu pai está passando por dificuldades. Ele precisa de ajuda para manter o restaurante. A câmara dele está cheia de dívidas. A voz de Ana tremia, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Eu sei que você aceitou o emprego, mas você é a única que pode salvar nosso negócio. As palavras de Ana cortaram Maria como uma faca, abrindo um abismo entre os dois mundos que ela tentava equilibrar. De um lado, seu futuro profissional, de outro, a possibilidade de resgatar seu passado e ajudar seu amigo. Aquele momento de decisão estava se aproximando. Enquanto seu coração pulsava como um tambor, ela precisava escolher: salvar o restaurante e sua amizade ou seguir o caminho que escolheu, em busca de seus sonhos. O que Maria faria agora, no meio desse turbilhão? Que realmente importava para ela? A resposta estava diante dela, mas a escolha ainda era um mistério. Maria olhou nos olhos de Ana, a intensidade da situação a envolvia como uma manta pesada. O silêncio entre elas era carregado de expectativa. As paredes do restaurante pareciam sussurrar memórias de união e resistência, enquanto o aroma da comida caseira preenchia o ambiente com um aconchego familiar. Mas havia um alerta no coração de Maria, uma voz que ecoava dúvidas e temores. Ana, você tem certeza de que eu posso fazer a diferença? Perguntou Maria, sua própria insegurança escapando em forma de um fio de voz hesitante. A necessidade de Ana era palpável, mas o peso de deixar seu sonho para trás era ainda mais esmagador. Você cresceu aqui, conhece cada canto desse lugar. Além disso, seu carinho pela comida e pela nossa história nos dá esperança. Ana respondeu, a determinação ardendo em seu olhar. Olhar para a amiga era como ver um reflexo do que poderia se perder, mas também do que poderia renascer. Maria sentiu um nó na garganta. Os anos que passou no restaurante traziam à tona não apenas lembranças, mas a essência de quem ela era. O cardápio desenhado à mão pela avó, as festas de aniversário ganhando vida nas mesas, e a música que sempre preenchia o ar nos fins de semana. Todas aquelas recordações começavam a se entrelaçar, criando um chamado que ecoava em seu coração. Então vamos lá. O que precisamos fazer? A certeza em sua voz foi um alívio para Ana, que sorriu ansiosamente. Precisamos buscar novos clientes, talvez fazer uma promoção. O que acha de uma noite especial? Um menu degustação que revele os sabores da nossa infância? Sim, podemos fazer isso. E talvez trazer alguns amigos para ajudar. A ideia brotou como uma flor no meio do desespero. Maria começou a sentir um calor no peito, a esperança se acendendo como uma chama resplandecente. Elas começaram a traçar planos, desenhando estratégias e até aproveitando o espaço nas redes sociais para atrair novos clientes. No entanto, à medida que o entusiasmo crescia, soava também um alerta distante sobre o que ela deixava para trás. Seu celular vibrou em seu bolso, o som estridente quebrou o clima de camaradagem. Era uma mensagem do coordenador da sua bolsa de estudos. A ansiedade bateu à porta. O que ele teria para dizer? Maria respirou fundo e decidiu ignorar por um momento. Voltar à vida tradicional não era uma opção viável agora, quando a possibilidade de mudança estava diante dela, pulsando com energia renovada. Conforme as horas passavam, a decisão se tornava cada vez mais clara. O restaurante poderia estar em perigo, mas havia algo mais forte que se formava no ar, a conexão que ela tinha com Ana, com as raízes de sua infância. Sentia que esse lugar ainda podia ter um papel essencial em seu futuro. Mas assim que começaram a organizar as coisas, uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Era o pai de Ana, seu rosto marcado pela preocupação e cansaço. Ele olhava para elas com uma mistura de carinho e tristeza. Eu não sei como isso vai funcionar, meninas, disse ele, a tensão em sua expressiva voz preenchendo o ar. Vamos fazer isso dar certo, pai. Ana respondeu com empolgação. Maria está conosco, ela vai ajudar a salvar o restaurante. Contudo, o olhar do pai de Ana oscilava entre a esperança e o desalento, como se as palavras de Ana não fossem suficientes para aliviar um peso tão grande. O momento de clareza estava à beira de se tornar um abismo profundo. A luz que vinha de dentro do restaurante ainda brilhava, mas havia tormentas de incerteza em direção ao futuro. Maria precisava não apenas de ânimo, mas de um plano concreto, e enquanto Ana e seu pai discutiam os detalhes, ela se viu paralisada em um conflito interno. E se tudo isso não fosse suficiente? E se o que Maria tinha decidido agora não fosse a resposta certa? Quando, de repente, seu celular vibrou novamente, fazendo seu coração parar por um segundo.
Era uma ligação perdida de seu futuro empregador, o milionário que ela conhecera em uma das entrevistas. Estaria essa mensagem encerrando um ciclo ou abrindo outra porta? Maria seguiu bem fundo no olhar de Ana, sentindo-se mais confusa do que nunca. Poderia seu passado e seu presente colidir de uma maneira que mudasse não apenas o restaurante, mas todos os seus planos? O que ela realmente queria e até onde estava disposta a ir? A resposta não estava clara, mas uma coisa era certa: a tempestade estava prestes a se intensificar. Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos antes de voltar a se concentrar na realidade ao seu redor. Ficar indecisa não era uma opção, principalmente quando Ana e seu pai precisavam dela. Durante toda a sua infância, sempre houvera algo especial traçando o caminho entre elas e aquele pequeno restaurante, um lugar que guardava os sabores e as frustrações de suas vidas. As ideias sobre o menu especial pulsavam em sua mente. Que tal um jantar dedicado às receitas da avó? Poderíamos chamar de Noite das Lembranças, e ter pratos que marcaram nossa infância, sugeriu Maria, deixando seu coração guiar suas palavras. Ana iluminou-se com a ideia. Sim, isso pode ressoar com muitos. Podemos até incluir fotos antigas no cardápio, mostrar a história dos pratos. O entusiasmo delas era palpável, como se o ar ao redor vibrasse com a possibilidade de um novo começo. Enquanto discutiam os detalhes, Maria se permitia sonhar. O cheiro de arroz com galinha e farofa pairava no ar, fazendo seu estômago roncar. Mas no fundo de sua mente, a mensagem do coordenador de sua bolsa de estudos permanecia como uma sombra. Ela precisava decidir. Claro, vamos compartilhar nas redes sociais. E se fizermos um vídeo com algumas receitas? Ana continuava a buscar inspiração, sua voz cheia de esperança. Vamos mostrar como cada prato traz histórias, como a gente aprendeu com nossas avós. Acho que é uma excelente ideia. Maria afirmou, sentindo uma onda de coragem. Como ao afagar uma ferida, a esperança começava a se mover nas entranhas do que antes parecia um fardo pesado. No entanto, a ideia de sua bolsa de estudos martelava em seus pensamentos. O que ela na verdade queria? Perguntava-se se o sonho de uma carreira brilhante fora do restaurante era mais do que uma miragem. Ei, e se eu ajudasse a fazer essas filmagens e você aparecesse? O que acha? Maria jogou a pergunta, percebendo o medo sutil que fazia Ana hesitar. Claro, posso tentar, mas eu não sei se estou pronta para isso. Você acha que as pessoas se interessariam? Ana murmurou, suas dúvidas espelhadas nas expressões de Maria. O que importa é o que esse lugar representa. É sobre nós, sobre nossa história. O amor que colocamos nos pratos. Maria disse, forçando-se a desviar o olhar de seu celular. A notícia sobre seu emprego estava em segundo plano, esquecida por aquele momento de energia compartilhada. Mas assim que voltaram à conversa, uma figura apareceu à porta, um homem alto e bem vestido, que parecia deslocado em meio à atmosfera acolhedora do restaurante. Era Ricardo, um dos investidores que ajudavam a revitalizar pequenos comércios na região. Seu olhar indagador se fixou nas meninas. Posso ajudá-las? Ele perguntou, apropriando-se do espaço com uma presença imponente. Maria e Ana se entreolharam. Um arrepio percorreu suas espinhas. O que aquele homem estava fazendo ali? Ele era a resposta que precisavam ou apenas mais uma de suas incertezas? Estamos organizando uma noite especial para revitalizar o restaurante. Você gostaria de saber mais? Ana, cheia de coragem, respondeu. As palavras se esvaíam como flechas disparadas ao alvo de um futuro incerto, mas promissor ao mesmo tempo. Posso dar uma olhada e ver como posso ajudar. É um lindo espaço, merece ser conhecido. Ricardo disse, esboçando um pequeno sorriso. Enquanto ele olhava ao redor, Maria sentiu seu coração acelerar. O que ele queria? Ele poderia ser a solução que elas tanto aguardavam ou o prenúncio de algo muito diferente. Mas a resposta real estava dentro dela, se apenas encontrasse coragem para encará-la. E assim, entre o urgente desejo de salvar o restaurante e a preocupação com seu futuro, Maria sabia que a escolha a ser feita logo exigiria dela uma determinação que ela ainda não tinha certeza de que possuía. A tempestade se intensificava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O olhar de Ricardo percorria cada canto do restaurante, como se tentasse desenterrar segredos escondidos entre os pratos e as paredes. Maria observava-o nervosa, uma mistura de expectativa e receio fazendo seu estômago se contorcer. Seria aquela a oportunidade que precisavam ou um mero jogo de ilusões? Vocês têm algo muito especial aqui. A atmosfera é calorosa e acolhedora, Ricardo elogiou, sem se referir ao que realmente precisava ser revitalizado. A comida é o coração de um lugar, e se me permitirem, eu adoraria ajudar a dar vida nova a esse espaço.
Ele sorriu, mas havia algo em seu olhar que causava um aperto no peito de Maria. A franqueza dele poderia esconder uma proposta que mudaria suas vidas. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Ana indagou, a esperança se esboçando em seu tom. Maria sentiu sua própria voz titubear quando pensou na resposta. Claro que sim. Com um bom planejamento, pessoas como vocês com paixão e coragem podem transformar qualquer restaurante. E vocês têm isso, ele afirmou com solenidade. Maria se lembrou da ideia de Noite das Lembranças, e de como cada prato poderia contar uma história. E se Ricardo fosse a chave para isso? Nos últimos dias as inseguranças a dominavam, mas a presença dele parecia abrir um leque de novas possibilidades. Só precisamos de um pouco de apoio financeiro para começar. Você pode nos ajudar com isso? Ana perguntou, hesitante, como se cada sílaba fosse uma pétala caindo ao chão. Ricardo olhou para o chão, parecendo ponderar. Depois de um instante que soou como uma eternidade, ele ergueu o olhar. Posso ajudar com o investimento, mas gostaria de ser mais do que um mero patrocinador. Quero estar envolvido nesse projeto. Meus conhecimentos em marketing podem ser justamente o que vocês precisam. Conforme suas palavras se esvaziavam no ar, Maria se via dividida. Um futuro promissor ao lado de Ana, no restaurante que sempre sonharam, contrastava com sua bolsa de estudos e a carreira que parecia tão segura e bem definida. Era como se uma parte dela quisesse agarrar essa nova chance, enquanto outra parte hesitava, péssimas memórias de escolhas que não deram certo piscando em sua mente. Maria, o que você acha? Ana puxou-a de volta à realidade, seus olhos brilhando de expectativa. Parece uma grande oportunidade, Maria respondeu, sentindo seu coração disparar. Mas a dúvida penetrava em seu pensamento. E se tudo isso não der certo? E se perdermos mais uma vez o que nos importa? Um barulho estrondoso fez as três cabeças se virarem rapidamente. Um grupo de pessoas entrava no restaurante, rindo e conversando animadamente. Assim que reconheceram o lugar, começaram a registrar tudo com os celulares. Maria se agachou ao lado de Ana, preocupada com o que isso significava para a privacidade que precisavam naquele momento. Quem são essas pessoas e o que elas querem aqui? Maria se preocupará, sentindo o suor escorrer pela parte de trás de seu pescoço. Ricardo pareceu perceber a mudança de energia e se virou em direção ao grupo. Pelo jeito, parecem estar aqui para jantar. Isso pode ser aquilo que vocês precisam para mostrar a magia que têm, mesmo sem os recursos justos. Maria olhou para Ana, cujos olhos se arregalaram de súbita compreensão. Precisamos agir. Isso pode ser a nossa chance. A adrenalina subiu. As incertezas davam lugar a um ímpeto de determinação. Ricardo, vamos fazer algo. Temos uma chance aqui e precisamos aproveitá-la. Maria disse, quase colocando à prova a coragem que lhe faltou até aquele momento. Mas uma voz se fez ouvir vinda do fundo do grupo, desmanchando sonhos que começavam a se formar. Ei, você costuma trabalhar aqui, não é? Aquele lugar estava meio vazio, o que aconteceu com você? A pergunta cortou o ar, e Maria sentiu o rosto arder. Ela se virou lentamente, percebendo que o passado ainda seguia, pronta para atormentá-la na hora em que menos esperava. O que dizer agora? Como escapar da sombra de sua história? As escolhas eram sumamente sérias, e Maria percebeu que a tempestade não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. O que se desenrolaria perante ela e Ana agora? A história estava apenas no princípio, e naquela encruzilhada, novas decisões iriam gerar desdobramentos imprevisíveis. O silêncio caiu sobre o restaurante como uma neblina pesada, e todos os olhares se voltaram para Maria. Era insuportável. O grupinho do fundo se perguntava o que havia por trás daquela figura que de alguma forma, prometia mais do que entregava. A voz que a questionava dona de uma provocação que cortava fundo. Eu saí de lá, Maria gaguejou, tentando encontrar suas palavras. Sentia a pressão dos olhares na pele e uma vontade de desaparecer, de se enfiar em qualquer canto daquele restaurante. A última coisa que queria era ser lembrada por um fracasso, um rótulo que parecia colado a ela. A situação não estava boa, né? O tom de deboche ecoou, e por um momento, parecia que tudo que havia construído ia desmoronar de novo. Ana apertou a mão de Maria, uma conexão silenciosa que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Isso não é verdade. Ricardo interveio, seu olhar com intensidade. Todos enfrentamos desafios, mas o que importa é o que decidimos fazer a partir deles. A história de vocês não acaba aqui. O grupo murmurou, alguns se entreolhando, outros colocando os celulares de lado, visivelmente intrigados. Maria sentiu uma centelha de esperança ressurgir em seu coração. Era isso que Ricardo queria, uma oportunidade de transformar o que parecia um caminho escuro em uma luz.
São as lembranças que fazem da comida algo especial, ele continuou, agora focando na energia que emanava do espaço. Justamente quando Maria se permitiu sonhar, imersa nessa aura de apoio, outro membro do grupo interrompeu. Que lembranças! Esse lugar parece estar à beira do colapso. O tom sarcástico arranhou a atmosfera e trouxe à tona a dureza das palavras, como espinhos que arrastam na pele. Foi a gota de água para Maria. Era a hora de reagir. Escuta, você não sabe o que aconteceu aqui. Não é só um espaço vazio. É cheio de histórias, e para cada prato que serve, existe uma razão. Sua voz saiu mais forte do que esperava e o grupo parou. Todo mundo tem algo a aprender com isso, e eu estou aqui para mostrar como a comida pode unir as pessoas. Se quiserem, façam um pedido e verão. O barulho na sala diminuiu. Ana olhou para Maria, inspirada pela audácia que mal reconhecia. Ricardo sorriu, aprovando a atitude dela. Sim, é isso. Vamos fazer um prato especial e contar uma história com ele. O que acham? Que tal experimentar algumas receitas que atravessam gerações? Ana sugeriu com os olhos brilhando, vendo que a ideia poderia realmente funcionar. Mais murmúrios. As expressões mudavam à medida que as pessoas discutiam entre si, começando a se interessar pelo que estava por vir. Maria sentiu um calor subir pelo corpo, misturado ao temor. Era o momento de mostrar a essência que sempre estivera ali, mas que parecia apagada. O que vocês acham de um prato que represente saudade? Maria perguntou. Um prato que evoque memórias afetivas de quem experimenta, que possa resgatar momentos que valem a pena serem lembrados. Um dos rapazes acenou, parecendo interessado. Comida de verdade tem essa força. Ele exclamou, e a energia na sala começou a vibrar positivamente, renovando esperanças. Poderia haver uma saída, a conexão que buscavam estava se formando. Com o coração acelerado, Maria e Ana logo foram para a cozinha, e Ricardo a seguiu, como mentor encorajando suas ideias. As batidas das panelas e o corte dos legumes preenchiam o ar, e cada movimento vinha carregado de emoção e urgência. Mas, enquanto os aromas começavam a invadir o espaço, a conexão mágica se desfez ao ouvirem uma risada ríspida do grupo, fazendo com que Maria piscasse ao olhar novamente. Não eram apenas curiosos que ali estavam, e ela podia sentir aquele arrepio na espinha. E você acha que isso vai salvar o seu trabalho? Mais do que isso, o que você realmente deseja fazer com sua vida? Acha que pode mudar a história da sua família só fazendo um prato? A provocação fez seu coração parar por um instante. Aquelas palavras ressoavam como os ecos de sua impulsividade. Um dilema surgiu, e Maria se viu em um labirinto de sentimentos. Havia algo além de seu trabalho que precisava ser confrontado. Qual era sua verdadeira missão? Se algo falhasse novamente, o que ela tinha para mostrar? O jantar não era apenas sobre colher aplausos, era também sobre a descoberta da própria essência. Dentro dela, uma batalha começava. E agora, será que ela conseguiria enfrentar não só o grupo, mas também o seu interior? A história começava a se desdobrar de forma que ela nunca poderia imaginar. E à medida que o cheiro da deliciosa comida se espalhava, um novo mundo de possibilidades começava a se abrir. Afinal, a necessidade de enfrentar seu próprio passado poderia não ser apenas um desafio, mas o primeiro passo para a cura. Mas até onde Maria iria para redescobrir a si mesma? Diante de tudo isso, uma pergunta pairava no ar. Seria a comida o caminho para sua transformação ou apenas mais um prato que seria esquecido? Maria sentiu um frio na barriga ao escutar aquelas palavras cortantes. Era o tipo de provocação que a fazia questionar tudo, o tipo de ataque que fazia seu coração tremer. O que eu estou fazendo aqui? Pensou com a mente a mil naquela cozinha apertada, cercada por panelas e ingredientes frescos. Ana estava radiando energia. Ela cortava os legumes com precisão, enquanto Ricardo organizava as receitas em um canto da mesa. Era um esforço coletivo, mas a voz do grupo do outro lado da sala ainda ecoava na mente de Maria. O que você realmente deseja fazer com sua vida? As chamas do fogão crepitavam enquanto ela tentava se concentrar. Isso não pode ser só sobre comida, murmura para si mesma. É sobre o que isso representa. E a cada ingrediente que cortava, Maria buscava se reconectar com sua paixão, com o amor que sempre teve pela cozinha. Maria, você tem que se lembrar do que isso significa para você. Ana disse ao notar a expressão de dúvida no rosto da amiga. As palavras dela eram como um bálsamo. O que nos move não é só o sabor, mas a história por trás do prato. Lembre-se de sua avó. A menção à avó trouxe um sorriso involuntário a Maria. As memórias da mesa repleta de pratos caseiros e risadas familiares a preencheram com uma onda de nostalgia e determinação.
Com um olhar decidido, Maria começou a misturar os temperos com mais vigor, definindo que realmente importava. Cada prato que preparava agora não era apenas uma tentativa de salvar seu negócio, mas uma celebração da vida, da cultura e das histórias familiares. Ela se lembrou da receita especial que a avó costumava fazer nas festas de família, um risoto de cogumelos carregado não só de sabores, mas de lembranças que emocionavam. Conforme o risoto tomava forma, a mágica começava a acontecer. O cheiro envolvente invadiu a cozinha e escorreu pelo restaurante. Os murmúrios do grupo se transformaram em conversas interessadas, e um a um, os rostos se iluminavam com curiosidade. Vocês já provaram algo assim? Um dos rapazes perguntou com os olhos brilhando. Isso parece incrível. As palavras começaram a fazer efeito, e Maria percebeu que estava começando a construir uma ponte entre seu passado e seu futuro. Isso é só o começo. Ana exclamou enquanto adicionava queijo ao prato, elevando ainda mais a intensidade do aroma. Ricardo observava tudo, satisfeito. Ele sabia que a transformação estava acontecendo, não só no prato, mas dentro de Maria. Cada colher que ela mexia, cada aroma que exalava contava uma história, e histórias têm um poder imenso. Mas de repente, aquela sensação de segurança foi abalada. Lembranças indesejadas começaram a surgir. Os duros momentos em que ela se sentiu perdida, sem rumo, as vezes em que caiu e se machucou profundamente. É isso que eu estou lutando para superar, pensou, sentindo o peso das expectativas à sua volta. A pressão da sala voltou, mas agora Maria escolheu olhar para isso de forma diferente. O que importa é que estou aqui, tentando fazer algo significativo, refletiu, firme em sua intenção de ser mais do que apenas uma garçonete. Enquanto o risoto borbulhava lentamente, um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que começara como um ato de defesa se transformava em um ato de coragem. Ela olhou para os rostos ansiosos e curiosos do grupo e deu um passo à frente. Hoje vamos não apenas comer, mas compartilhar histórias, disse, com uma confiança renovada. Do outro lado da sala, o mesmo membro sarcástico falhou em esconder um gesto de curiosidade, e isso acendeu uma chama dentro dela. Vou mostrar a todos o que realmente significa comida. Quando ela se preparava para servir o primeiro prato, uma nova voz cortou o ar, e a sala parou novamente, o silêncio se instalando de forma palpável. Um homem alto e atraente entrou com um semblante sério e olhos que pareciam ver através da alma. Ele atravessou a sala, e todo mundo se virou para ele. Desculpem interromper, mas eu ouvi sobre o risoto. Você é a Maria, não é? A pergunta pairou no ar como um eco. Agora diante desse novo desafio, Maria se viu presa entre emoção e expectativa. Quem era esse homem, e o que ele queria com ela? Seria ele a resposta para os seus dilemas ou apenas mais um fator a complicar sua história? A tensão cresceu, e a certeza de que sua vida estava prestes a mudar se fez presente. O que aquele misterioso homem teria a dizer? Maria sentiu seu coração acelerar. A figura diante dela era imponente, mas o jeito como ele a olhava parecia desnudá-la de toda a insegurança que a consumia. O murmúrio da sala aumentou, as pessoas trocavam olhares, criando uma expectativa palpável. Sim, sou eu, respondeu Maria, a voz tremendo um pouco, mas decidida a não deixar transparecer sua vulnerabilidade. O que você precisa? O homem deu um passo à frente, e Maria pôde notar a intensidade de seu olhar. Ele se apresentou como Lucas e disse que tinha uma ligação pessoal com a culinária. Fui criado entre panelas e temperos. Minha avó, assim como a sua, sempre me ensinou que cada prato tem uma história. E eu ouvi falar do seu risoto a cada palavra dele. Maria sentia uma conexão surgindo, como se um fio invisível a unisse a Lucas. Eu quero provar o que você está fazendo aqui e entender o que isso significa para você. Aquela revelação a deixou intrigada. O que ele queria dizer com entender? Como alguém que parecia tão distante de sua realidade poderia se interessar verdadeiramente por ela? Mas havia algo em seu tom que parecia genuíno. Ao mesmo tempo, a insegurança ressoava em sua mente, fazendo-a questionar sua habilidade de impressionar alguém como ele. Maria respirou fundo e decidiu não se deixar intimidar. Muito bem, então prepare-se para se surpreender. O risoto tem mais do que você imagina. Enquanto ela se movia em direção ao fogão para servir, a pressão nos ombros parecia se dissipar. Ela decidiu transformar aquele momento em uma oportunidade. O risoto estava pronto, assim como as histórias que se entrelaçavam a cada garfada. Maria começou a explicar a receita, cada ingrediente escolhido com carinho e memória. A sala ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Os cogumelos têm um sabor terroso que me lembra do tempo que passei na chácara da minha avó. Seu olhar se perdia em lembranças enquanto falava.
Ela sempre dizia que a comida é uma forma de amor. Lucas parecia envolvido, ouvindo atentamente. Isso me lembra da minha avó, ela tinha um jeito especial de fazer coisas com o que tinha. Nunca foi sobre o que a gente tinha, mas o que a gente fazia juntos, ele disse, com um brilho nos olhos. As palavras dele tocaram Maria de uma forma que ela não esperava. Ela viu ali não só um interessado no prato, mas alguém que podia entender sua paixão, suas inseguranças, e até mesmo suas esperanças. Ana, que assistia de longe, captou o que estava acontecendo. Ela sorriu para Maria, dando um sinal de encorajamento. O resto do grupo agora estava mais concentrado do que nunca, prontos para experimentar não apenas o risoto, mas também a história que ele levava. Maria serviu o prato e observou as reações. Os rostos se iluminavam conforme os convidados experimentavam. Ela viu o sorriso de aprovação de um dos rapazes e ouviu bisbilhotadas de desejo entre os participantes. Lucros financeiros eram uma coisa, mas ali, naquele momento, ela percebeu que o verdadeiro valor estava nas conexões que estava criando. Quando o último pedaço de risoto foi apreciado, um aplauso sonoro ecoou pelas paredes da cozinha. Lucas olhou para Maria. Você me deu mais do que uma refeição. Você me deu uma história. O pulso de Maria disparou. As emoções a invadiam, uma mistura de alegria e alívio, como se finalmente tivesse achado seu lugar. Obrigada, isso significa muito. Ela respondeu, emocionada. A conversa fluiu mais, enquanto o grupo se despedia e o clima de celebração tomou conta do ambiente. Lucas, no entanto, não se afastou. Ele se aproximou de Maria novamente com um brilho nos olhos. Maria, posso ser honesto? Eu estou buscando algo maior no meu trabalho. Algo que envolva a culinária. Você estaria disposta a me ajudar a criar um projeto que une a comida às histórias que ela carrega? A pergunta pesou no ar como um convite, mas também um desafio. Maria mordeu o lábio, o frio na barriga retornando, cheio de possibilidades. O que seria essa proposta? Estaria ela pronta para embarcar em uma nova jornada? E que tipo de riscos isso poderia envolver? A emoção pulsava, e a resposta estava prestes a sair. Algo dentro dela sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Quanta coragem ela teria de reunir para seguir esse caminho? A sala parecia esperar a decisão, e Maria se viu em um abismo entre o familiar e o desconhecido. Eu preciso pensar nisso, disse ela, olhando nos olhos de Lucas, percebendo que mais do que um simples convite, era uma porta aberta para suas aspirações. Mas dentro dela, a pergunta não parava de ecoar. E se essa fosse a chance que ela tanto esperava? O que aconteceria agora? O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Maria se sentava na pequena mesa da cozinha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A noite mágica no restaurante tinha trazido não apenas novos clientes e enriquecer histórias, mas também uma nova perspectiva para sua vida. Ela ainda sentia a adrenalina da apresentação e a conexão com as pessoas que havia criado através da comida e de suas histórias. Eu preciso pensar nisso. Essas palavras ecoavam na cabeça dela, mas a decisão também parecia pulsar em seu coração. A ideia de embarcar em um projeto com Lucas, um homem que entendia sua paixão e ainda tinha um passado semelhante ao dela, era tentadora. Afinal, ambos sabiam que a comida era mais do que um prato, era um elo emocional que unia as pessoas. Maria começou a organizar seus pensamentos. O que ela realmente queria? Era um dilema fácil, mas complicado ao mesmo tempo, pois ao mesmo tempo que o sonho de ser nutricionista ainda queimava em seu interior, a ideia de contribuir com o restaurante e usar tudo que sua avó lhe ensinou a fazer a fazia sentir-se viva. Mas a vida cotidiana sempre surgia com seus desafios. A preocupação com a família ainda estava ali, e ela sabia que precisava cuidar deles. Contudo, naquele momento percebeu que a família não seria prejudicada se ela seguisse seus sonhos. Ao contrário, seu triunfo poderia ser bom para todos. A transformação seria uma prova de que cada sacrifício valia a pena. Enquanto mergulhava na reflexão, o celular vibrou em sua mesa. Era uma mensagem de Ana. Você arrasou hoje. Todos amaram o risoto. E sobre Lucas você deve conversar com ele. Essa pode ser uma chance incrível. A animação nas palavras de Ana era contagiante. Maria sorriu. Seus amigos estavam ao seu lado, e isso a poupava de qualquer insegurança. Depois de um tempo, Maria decidiu que precisava falar com Lucas. Ele estava ali, prestes a sair, quando a encontrou no corredor. Com um sorriso nervoso, Maria se aproximou. Lucas, podemos conversar um pouco? Claro, Maria. O que você gostaria de tratar? Ele perguntou, olhando nos olhos dela, como se estivesse esperando por aquele momento. Sobre o projeto eu quero saber mais. Quero me envolver. As palavras saíram num turbilhão, como se a liberdade a tivesse tomado de assalto.
Eu percebi que ajudar os outros como fiz hoje, é tudo que realmente importa para mim. Esse restaurante, as histórias que podemos contar, tudo isso é parte de mim. Lucas sorriu, um sorriso que iluminou aquele ambiente já quente e acolhedor. Isso é maravilhoso, Maria. Eu realmente vejo um futuro brilhante para nós. As emoções se agitaram dentro de Maria como uma dança. A ideia de unir suas vidas pela comida, transformando histórias em experiências, adicionava um novo sabor à sua jornada. E naquele instante as preocupações começaram a se dissipar. Vamos fazer isso juntos. Vamos resgatar tradições, trazer a lembrança da sua avó e da sua família de volta ao coração das pessoas. Lucas exclamou entusiasmado. Maria se lembrou do que sua avó sempre dizia: quando você faz algo com amor, nunca terá uma refeição sem sabor. Aquilo nunca fez tanto sentido. Com determinação ela assentiu. Sim, vamos trabalhar nisso. É hora de transformar. Um novo dia se iniciava. Maria sentia-se como se estivesse batendo a porta do passado e abrindo outra, cheia de possibilidades. O restaurante podia se transformar em um espaço que contava histórias, onde a comida uniria pessoas e sorrisos. Começaram a planejar a primeira noite das lembranças para o próximo mês, e o vento parecia soprar a favor deles. Maria percebeu que seu sonho de se tornar nutricionista não deveria ser abandonado, mas sim integrado com o esforço que estava prestes a fazer. As proximidades da nova realidade começavam a revelar o verdadeiro poder de suas ações. Era uma fogueira acesa dentro dela, uma certeza de que ajudar os outros a prosperarem era, de fato, seu verdadeiro chamado. E enquanto o mundo à volta deles girava, Maria sentia que seu lugar era ali, fazendo diferença no coração das pessoas. Então, com um sorriso no rosto, ela olhou para Lucas e, pela primeira vez, sentiu a certeza de que qualquer caminho que escolhesse agora era construído sobre suas decisões e suas conquistas. Aquilo era mais do que um trabalho, era um legado que estava começando a se formar. E a vida tem um jeito engraçado de mostrar as coisas. Às vezes os sonhos que pareciam distantes sempre estiveram dentro de nós, esperando apenas uma oportunidade de florescer. Agora, querido leitor, chegou a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Vamos juntos continuar essa jornada.